A deputada estadual Ana Carolina Serra apresentou nesta quinta-feira um balanço dos seus 100 dias de mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante a coletiva, a parlamentar destacou suas ações diante as frentes parlamentares e comissões, além de mencionar projetos de leis de sua autoria. Ana Carolina ressaltou a importância das frentes parlamentares no fortalecimento dos debates e discussões sobre diversos assuntos que os deputados podem apresentar. Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente tem uma atuação que são de acordo com as frentes parlamentares, dos assuntos que os deputados podem representar para fortalecer os debates, as discussões, inclusive para surgir ideias, para a gente ter os projetos de lei. Por isso que eu falei que eu preferia começar pelas frentes parlamentares. E também as comissões, tem as comissões que são fixas aqui na casa, e eu faço parte, então, também é um grupo de deputados que fazem parte das comissões, e eles também fortalecem aí o debate das matérias que visam também melhorar as políticas públicas nas mais diversas áreas. Aí, no caso, então, eu faço parte da Comissão de Assuntos Metropolitanos, a comissão na qual eu sou presidente. A gente teve a reunião quando eu assumi a presidência, onde os deputados, eles votam, né, para escolher o presidente. O vice-presidente é o deputado Maurici, que também tem uma relação com a região do Grande ABC. Ontem, eu ia falar na semana passada, não, ontem, foi a primeira reunião de trabalho dessa comissão, onde a gente resolveu fazer, o que eu resolvi fazer? Primeiro, sanear os processos dessa comissão. Eram muitos processos que estavam parados. É uma comissão que, infelizmente, nas legislaturas anteriores, ela não teve uma atuação muito forte, e é a Comissão de Assuntos Metropolitanos. Então, a gente tem 9 regiões metropolitanas aí, né, em todo o estado de São Paulo, que compõem os 645 municípios. Então, a da Baixada Santista, a da região da capital Grande São Paulo, as regiões metropolitanas do interior paulista, etc. Então, elas se dividem porque, até como a gente tem no consórcio do Grande ABC, tem afinidade de assuntos, e a gente consegue melhorar aí a qualidade de política pública abrangendo o maior número de pessoas. Então, nesse primeiro momento, na primeira reunião da comissão, eu optei por sanear esses processos que estavam parados, redistribuir para os relatores, para eles proferirem o voto. E aí, a partir da segunda reunião, a gente vai conversar com os deputados e vamos apresentar o plano de trabalho, até para conferir, como a gente tem vários deputados compondo, cada um representando uma região, a gente consegue aí traçar um plano de trabalho de forma que atenda ao interesse de todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Ontem, inclusive, um dos PLs lá que foi aprovado na Comissão de Assuntos Metropolitanos é um que diz respeito à região metropolitana da Baixada Santista, fazendo também com que os vereadores façam parte dessa comissão para ter uma discussão maior com relação às políticas públicas. A gente também aprovou alguns PLs por conta de reconhecimento dos municípios, como a cidade do sorvete, porque isso cria uma identidade, né, dos munícipes com o município, e inclusive incentiva desenvolvimento econômico, a questão do turismo, etc. Então, muitas vezes pode soar um pouco, né, não tão importante quando a gente declara um determinado município com a sua característica, mas isso é sim importante. Por exemplo, quando a gente tem lá Ribeirão Pires também, que é do chocolate, etc., é conhecido pelo Festival de Chocolate, isso atrai as pessoas para lá, fomentando aí a questão do desenvolvimento econômico, do turismo, então, dos municípios aí que compõem o estado de São Paulo. Além disso, a deputada lançou 2 frentes parlamentares relevantes. A primeira trata da proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com entidades sociais de todo o estado de São Paulo. Eu lancei 2 frentes parlamentares, que a primeira é a da questão da proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente está fomentando. É um trabalho que, inclusive, foi uma das razões que me trouxe até aqui, né, para não dizer a principal razão, a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades sociais, no caso lá atrás em Santo André, agora com todas as entidades sociais de todo o estado de São Paulo.
Por conta disso, a gente também fez um evento aqui em parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente teve a presença do secretário, do Gilberto Nascimento, e de técnicos da secretaria para auxiliar essas entidades assistenciais no seu trabalho, no seu desenvolvimento, para tirar as dúvidas, etc. Foi muito importante esse encontro, que vai ser o primeiro de muitos que a gente está fazendo, para justamente auxiliar as pessoas. O objetivo é auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas mais do que isso, fazer com que essa política chegue mais rápido para elas. Quanto mais a gente tem uma entidade assistencial, social, fortalecida, trabalhando em parceria com os serviços do governo do estado, mais a gente tem a eficácia da política pública e mais atendimento a gente consegue ter. Então, achei muito importante não só o lançamento da frente, né? É um reconhecimento até para essa atividade, porque muitas pessoas ainda pensam que o social não é matéria, né, discutida em política, etc. Ou, infelizmente, não traz voto, porque o que traz voto é obra, etc. Mas quando a gente vê as políticas sociais chegando na ponta, as pessoas sendo atingidas por essa política social, a gente vê aí o reconhecimento e tudo aquilo que nos move, que nos trouxe até aqui. Então, isso nos incentiva bastante. Então, foram duas ações, uma da frente parlamentar e outra desse encontro que a gente fez, junto com o governo do estado, e a gente lançou uma outra frente parlamentar, que a gente vai ter um encontro agora no segundo semestre, que é de apoio ao trabalho das presidentes ou dos presidentes de Fundo Social de Solidariedade dos municípios. Porque esse também foi um trabalho que me trouxe até aqui e que também muitas vezes não é reconhecido, mas que trabalha em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social das cidades, com as secretarias do estado, e que também ajuda muito as pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi algo que a gente viu que deu muito certo em Santo André desde 2017, numa parceria importante com o governo do estado, com as escolas de qualificação, e que vem cada vez mais ganhando corpo, ganhando força, não só nos municípios do Grande ABC, mas nos municípios aí de todo o estado de São Paulo, e esse reconhecimento. Então, a gente também trabalha pelo reconhecimento nessa frente parlamentar, representando os presidentes de Fundo Social de Solidariedade dos 645 municípios, para auxiliar, para fortalecer cada vez mais esse trabalho, que era até então um trabalho muito pouco visível, para não dizer invisível, mas que traz uma eficácia também de política pública social muito importante. Então, de frente parlamentar são essas duas. Em relação aos projetos de lei de sua autoria, a deputada mencionou o PL Saúde da Mulher Paulista, apresentado na Comissão de Saúde, presidida pela deputada Bruna Furlan e que tramita em caráter de urgência. Deputada Bruna Furlan, onde a gente apresentou o nosso projeto do Saúde da Mulher Paulista, né, que aí já estou linkando a participação da comissão para os projetos de lei que a gente apresentou. O Saúde da Mulher Paulista, que a gente, inclusive, dado a importância da matéria, ele foi reconhecido e está tramitando em caráter de urgência aqui na casa, né, que visa reorganizar as políticas públicas de saúde na questão do trabalho de prevenção à saúde da mulher, tudo aquilo que já existe no SUS, e também fazendo com que as mulheres tenham um contato maior com as unidades de família, as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família, para que a gente tenha não só a prevenção, a melhoria dos índices com relação à saúde da mulher, mas lá na outra ponta a gente também tem diminuição de custo na atuação da área da saúde, porque, como já diz o ditado, prevenção é o melhor remédio, e quando a gente tem aí todos os exames, toda a questão, o acesso de forma mais rápida, mais tranquila para a mulher, a gente previne aí inúmeras questões. Então, a gente juntou toda aquela questão do exame de colo de útero, do Papa Nicolau, das mamografias, né, esses exames relacionados à hipertensão feminina, etc., diabetes, etc., essa questão da prevenção no projeto de lei do Saúde da Mulher Paulista, que na verdade não cria nenhuma estrutura nova. Ele justamente trata de agrupar todas as questões que o Estado já tem com relação à saúde pública feminina.
Então esse foi um dos projetos de lei que a gente apresentou. Outro projeto apresentado pela deputada é o Moeda Verde, iniciativa que já obteve sucesso em Santo André e que agora busca expandir para todos os municípios de São Paulo. Um que vocês conhecem bastante, que é o do Moeda Verde, indicando aí a expansão do Moeda Verde para todos os municípios do estado. Foi muito interessante também até esse debate, porque ele vem sendo reconhecido cada vez mais, né? Inclusive pelo prefeito de São Paulo, toda vez que encontra, ele comenta da implantação do Moeda Verde aqui na cidade de São Paulo. Muitos vereadores, prefeitos de outros municípios vêm procurar a gente aqui no gabinete para entender como é que funciona o Moeda Verde, como se dá a ampliação, porque ele traz um resultado importante, inclusive o Moeda PET, porque o Moeda Verde chama o Moeda PET, e muitas pessoas vêm aqui conversar com a gente por conta desse interesse, que a gente acaba também atuando na questão da proteção da saúde pública, quando a gente fala não só da questão do nosso aterro sanitário, mas também do lixo sendo jogado no local certo, né, evitando o acúmulo irregular de lixo. Além disso, cuidando do meio ambiente com relação ao incentivo à reciclagem e na troca do alimento, ao alimento saudável, cuidando aí da questão da alimentação das pessoas.